pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bilíngue em Pauta, seu podcast sobre educação bilíngue. Quem é ouvinte assíduo já percebeu uma voz nova por aqui e eu quero aproveitar para me apresentar. Sou Bruna Farias e estou super feliz com o anúncio de que eu vou apresentar o Bilíngue em Pauta daqui por diante. E a estreia não poderia ser mais especial. A convidada de hoje é alguém que eu admiro desde que apareceu na IU pela primeira vez, Marina Grilli. Marina tem uma participação muito especial na minissérie Desconstruindo Educação. Inclusive, fica a dica para quem ainda não assistiu. Os episódios estão disponíveis no canal da IU no YouTube. E esteve na última convenção, a de 2021, e está comigo hoje para falar de um tema que tem palavra difícil, colonialidade. Mas com a Marina tudo fica mais fácil, prazeroso e simples de entender. Olá, Marina, seja bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bom? Muito bom estar aqui. E vamos ver se a colonialidade vai virar um tema fácil depois dessa minha fala de hoje. Espero que sim, tenho certeza. Olha, antes de eu passar a palavra para a Marina, gostaria de lembrar a todos que estão nos ouvindo que desde o episódio 49, o Bilíngue em Pauta está em formato novo. Cada tema é dividido em 3 episódios. Então, vamos começar. Esse daqui é o número 1 e eu estou super ansiosa para ouvir o que a Marina tem para falar. Marina é pesquisadora na área de educação, linguística e formadora de professores de língua. Como eu disse, já participou na IU, na série da IU, Desconstruindo Educação, palestrou na convenção, e agora eu vou pedir que ela conte um pouco mais da formação e o momento que ela está hoje. É com você. Tá certo. Bem, eu penso que quando a gente é professora, tudo que a gente faz na vida é aproveitado em aula, né? É aproveitado em sala de aula. Inclusive, a gente sabe que quando está em momentos de lazer, acaba se deparando, às vezes, com algumas coisas que vão servir para aula. Então, eu penso que tudo que eu fiz até hoje contribui bastante para a minha prática de ensino, embora eu sempre tenha trabalhado, né, com o ensino. Primeiro, eu fiz faculdade de pedagogia, que é voltada para quê? Para dar aula para crianças. Só que aí eu comecei em paralelo a dar aula de inglês para adultos. Eu gostei muito mais dos adultos, aí deixei para lá a pedagogia, fui fazer letras. Mas eu também não queria fazer letras em inglês, porque eu já tinha um inglês muito bom, já estava dando aula fazia algum tempo, achei que ia me agregar pouco, né? Aí fui fazer letras alemão. Pensando em aprender. Pois qual que é o grande objetivo de boa parte das pessoas que faz letras com foco em outra língua, assim? Aprender a língua, que foi o meu caso. Aí você chega lá e descobre que não é um curso de língua, é um curso de bacharelado e licenciatura, né? Mas, enfim, eu me dei bem lá, eu estudei bastante, estudei muito por conta própria, depois tive bolsa para fazer outros cursos. E aí eu fui fazer 2 iniciações científicas e fiz mestrado, tudo voltado para aprimorar a didática de línguas que eu tinha, né? Dando aula de inglês e de alemão já. Tudo voltado, então, para ser uma professora melhor. Porém, eu fui vendo que só pensar na língua, pensar em questões metodológicas, já não estava me contemplando, sabe? Quando a gente sente que falta alguma coisa, cadê o sujeito aluno aí, né? Cadê a preocupação com a realidade? Ainda mais o alemão, que é uma língua tão distante do público brasileiro, uma língua tão restrita a uma elite. E aí foi começando a me incomodar, me preocupar tanto com questões de metodologia, sendo que eu estava vivendo num mundo à parte, né? O mundo das pessoas que falam alemão fluente. Nossa, não dá. E aí hoje eu faço, né? Estou concluindo aí nos meses finais o doutorado em educação, para meio que fechar esse ciclo da educação para a língua e de volta da língua para a educação, para a gente pensar o ensino de línguas enquanto educação mesmo. Todos aqueles princípios que a gente entende como educação, né? Paulo Freire, emancipação, todas essas questões que às vezes não aparecem no ensino de línguas, mas deveriam. E com a língua a gente ganha acesso, né? A gente veio conversando sobre isso em outros momentos, como que saber mais línguas amplia o nosso acesso e atuação no mundo. E aí eu quero te perguntar, foi daí que você se interessou por colonialidade? Como que você chegou nesse tema de estudo?
A gente observando como o público brasileiro tem tão pouco acesso a outras línguas, bem, a gente começa a buscar razões para isso, né? Porque, assim, não é possível que o brasileiro seja menos capaz de aprender línguas do que pessoas de qualquer outro país. Existem países em que existe muita desigualdade social, em que o acesso às escolas é relativamente precário, como no Brasil, mas nesses países, em muitos outros países, né, que a gente pode falar aí do Sudeste Asiático, pode falar de África, Oriente Médio, que também tem problemas até parecidos, em certa medida, com os brasileiros, mas as pessoas falam diversas línguas. Como que o brasileiro não? Como que o brasileiro entra 200 vezes no curso de inglês e continua dizendo que trava na hora de falar? Como que o brasileiro não se vira majoritariamente nem em espanhol, né? A grande maioria dos brasileiros não tem um conhecimento assim declarado, consciente de espanhol, sendo que a gente está rodeado por hispanofalantes na América Latina. Isso para não falar das línguas de maior distância, né? Francês, italiano e alemão. Então, como? Por que que a gente não tem isso? Aí fui investigar todas essas questões e realmente é muito claro como a história das línguas no Brasil, né, das políticas linguísticas, sempre foi um projeto de minar o acesso da grande população ao conhecimento de línguas. É extremamente claro isso. E a gente já entrou no tema, né? Você começou a falar sobre os seus interesses e já entramos. Então, por favor, por que será? O que será que aconteceu? Isso já é colonialidade, o acesso que o brasileiro tem a diferentes línguas, idiomas, como que isso se formou e como são os impactos da colonização na língua e cultura brasileira? Pois é, duas palavras difíceis, longas aí, né? Colonização e colonialidade. Bem, vamos falar então primeiro de colonização, né? O que foi a colonização? Além de ter sido um período das grandes navegações lá, em que os europeus se espalharam pelo mundo nos seus barcos, o que houve, né, por trás disso? Houve profundas transformações ideológicas, que hoje a gente já nem sabe de onde vieram, e hoje a gente já nem questiona. Não faltam exemplos do que é a colonização, de quais foram os impactos da colonização na nossa realidade. E são esses impactos que a gente chama de colonialidade, que é a mentalidade que ficou depois da colonização. Né? A colonização aí, teoricamente, já acabou, teve independência do Brasil, que ótimo. Mas não, a colonialidade segue viva, talvez mais viva do que nunca, não sei. Até hoje, porque assim, por acaso a gente consegue pensar como seria uma sociedade brasileira em pleno século XXI, sem que os europeus tivessem chegado aqui? Como seria uma sociedade, digamos, indígena no século XXI? Porque a gente tem a mania de achar que indígena, né, índio, ficou parado no tempo lá em 1500. E não é, tá? Se os europeus chegaram, por exemplo, nas Américas, com a tecnologia que eles tinham na época, e hoje as tecnologias que eles têm são completamente diferentes, a gente não pode achar que não teria sido assim também em relação a outros povos. Só os brancos teriam sido capazes de descobertas e invenções aí, né, como energia elétrica, internet, uma série de facilidades que a gente tem hoje. Por acaso, africanos, americanos, outros povos, né, asiáticos, não teriam sido capazes? Isso é mentira. Então, o que seria uma sociedade sem a presença dos invasores europeus aqui no Brasil, hoje em dia? A gente não consegue imaginar, né? Esse é o tamanho da colonialidade. Tudo que a gente tem de conceitos do que é uma estrutura familiar, do que é uma casa, do que é uma moradia, costumes diferenciados, trabalho, lazer, tudo veio da Europa, né? Pouco sobreviveu, infelizmente, do que a gente tinha aqui antes, dos americanos nativos. E lógico, a gente fala isso não é diminuindo a importância da resistência indígena, não é
ignorando o fato de que os indígenas existem sim, existem muitos aí Brasil afora. Mas a gente sabe que a nossa cultura é europeia, sabe? Tem exemplos pequenos que a gente pode pensar. Quer ver? O que é uma roupa social para você ir trabalhar? O que é considerado uma vestimenta adequada? Não é algo que foi desenvolvido aqui para o clima tropical. Não mesmo. Sabe? Uma coisa, né, minoritária. E aí a gente já puxa daí questões como tá com pouca roupa, principalmente mulher, lógico, mas todo mundo está com pouca roupa, é inadequado, é uma pessoa desleixada, é uma pessoa que não se cuida, não cuida da aparência, enfim. Ela vai ser julgada em todas as suas capacidades por questão da aparência. De onde vem isso? Vem do europeu que chegou aqui, olhou para o indígena e falou, olha só que pouca vergonha. Entendeu? Não dá para a gente imaginar, isso é profundamente revoltante, né? Não dá para a gente imaginar como seria a sociedade brasileira se ela não tivesse sido profundamente colonizada pela Europa. E, em menor medida, há cerca de 70 anos aí, a gente tem também os Estados Unidos como uma grande potência, trazendo toda uma questão de neoimperialismo, né? Tudo que vem dos Estados Unidos é melhor. Sim, tem isso, mas não se compara com as dimensões da colonialidade europeia. Olha só como isso é triste e é revoltante. A gente não consegue pensar como seria a nossa vida de maneira, né, em paralelo à colonização, como ela teria sido se não tivesse existido a colonização. Isso é colonialidade. Bom, eu disse que tudo fica mais fácil com a explicação de Marina, mais simples, mais interessante, realmente já é o que está acontecendo. Então, como a gente não consegue imaginar como seria a nossa vida sem o impacto da colonização, vamos então colocar luz nisso, né? O que a gente vive hoje, que é impacto, como que isso chega na educação e depois como que isso chega na educação bilíngue. Eu acho que com isso a gente já consegue fechar esse primeiro episódio. Marina, você quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que eu deixo aqui um convite, né, para a gente ter esse olhar crítico de observar o que é colonialidade no nosso dia a dia. A princípio parece difícil, mas assim, uma série de coisas que a gente faz porque aprendeu que é o único jeito, que é o correto, no fundo, será que não vem dessa ideia da superioridade europeia? Já até, né, trazendo um spoiler aí do próximo episódio, que a gente vai falar de língua. Por que a gente considera algumas línguas superiores a outras? Por que a gente fala que o bom mesmo é em tal país, né, na Europa, nos Estados Unidos, que as coisas funcionam assim, assim? Por quê? De onde que vem isso, não é mesmo? Muito interessante, já estou animada e ansiosa para o próximo. Pessoal, essa foi a primeira parte da nossa conversa. No próximo episódio, Marina vai continuar falando sobre colonialidade, mais especificamente sobre como a colonialidade encontra a educação e a educação bilíngue e como ela aparece no dia a dia da escola. Até mais!